História de Enoque. O homem que caminhou com Deus e desapareceu. Entre as figuras mais misteriosas da Bíblia, poucas despertam tanta curiosidade quanto Enoque. Um homem que viveu antes do dilúvio, no tempo em que gigantes caminhavam sobre a terra e os homens viviam por séculos. Mas o que torna Enoque tão fascinante não é apenas sua longevidade. É o modo como ele saiu deste mundo. A história de Enoque começa no livro de Gênesis, capítulo 5. Em uma longa genealogia de nomes e idades, o nome dele aparece com um detalhe que salta aos olhos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Em poucas palavras, a Bíblia diz que Enoque simplesmente desapareceu. Ele não morreu, não adoeceu, não sofreu. Deus o levou. Mas quem foi esse homem? E por que ele foi o único naquele tempo que escapou da morte? Enoque era descendente de Sete, o filho de Adão. Viveu por 365 anos, um número curioso, que para muitos representa o ciclo completo de um ano solar. Para alguns estudiosos e místicos, esse número não é coincidência, mas sim um símbolo de plenitude. Um sinal de que Enoque havia cumprido seu propósito. O texto bíblico diz que ele andou com Deus. Isso por si só já o diferencia de todos os outros homens de sua geração. Em uma época de crescente maldade e corrupção na terra, Enoque era uma exceção. Ele não apenas acreditava em Deus, ele caminhava com Deus. Mas a história não para por aí. Fora da Bíblia canônica, existe um livro atribuído a Enoque. O livro de Enoque, também conhecido como o primeiro Enoque. Embora não seja aceito em todas as tradições cristãs, esse livro é considerado sagrado por algumas vertentes, como a Igreja Ortodoxa Etíope. Nele, Enoque é apresentado como um vidente. Um homem que foi levado aos céus, viu os segredos do universo e presenciou a rebelião dos anjos caídos. Segundo o livro de Enoque, ele foi chamado por Deus para interceder entre os anjos rebeldes, conhecidos como os vigilantes, e o Criador. Esses anjos, segundo o texto, haviam se apaixonado pelas filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes conhecidos como Néfilim. O mundo se tornava cada vez mais corrompido. E Deus escolheu Enoque para testemunhar tudo isso. Em visões celestiais, ele via os segredos do céu, a ordem dos planetas, os caminhos do sol e da lua, e os lugares de punição e glória após a morte. Enoque foi, de certa forma, o primeiro profeta. Um homem que teve acesso a revelações que muitos nem ousariam sonhar. Mas por que Deus o levou? Alguns acreditam que Enoque foi poupado do mal que viria. Que sua pureza e fé eram tão grandes que Deus decidiu preservá-lo antes que a maldade dos homens o alcançasse. Outros vão além. Acreditam que Enoque se tornou algo mais. Um ser celestial, talvez um anjo, talvez um guardião. No livro de Hebreus, no Novo Testamento, há uma menção direta a ele. Diz o texto: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. O que significa ser trasladado? Significa ser transportado. Levado de um lugar a outro, sem passar pela morte. Um privilégio que, além de Enoque, só mais um personagem bíblico experimentou. O profeta Elias, que subiu aos céus em uma carruagem de fogo. Alguns estudiosos afirmam que Enoque e Elias têm destinos semelhantes porque ambos teriam uma missão futura. Há teorias de que eles serão as duas testemunhas mencionadas no livro de Apocalipse. Dois homens que retornarão no fim dos tempos para anunciar a verdade e confrontar o mal uma última vez. Essa ideia alimenta o mistério e fascínio em torno de Enoque. Ele não é apenas um personagem antigo. Para muitos, ele é uma chave profética. Uma figura que conecta o Gênesis ao Apocalipse, o passado ao futuro. E há ainda mais mistério. O nome Enoque em hebraico significa iniciado ou dedicado. Para estudiosos esotéricos, isso sugere que ele era um iniciado nos mistérios divinos. Alguém que tinha conhecimento oculto. No livro de Enoque, ele descreve portais entre os mundos, viagens pelo cosmos e conversas com seres celestiais. É como se ele tivesse atravessado os limites do tempo e do espaço. E então, um dia, ele desapareceu. Imagine isso. Seus vizinhos não o encontram mais. Sua família procura, mas não há vestígio. Ninguém viu, ninguém ouviu. Apenas a certeza. Deus o levou. Um final misterioso. Ou talvez, um novo começo.
O que será que Enoque viu nos céus? O que ele aprendeu em suas jornadas celestiais? E se parte desse conhecimento estiver guardado até hoje, perdido em textos antigos, ou esperando o momento certo para ser revelado? A história de Enoque é curta na Bíblia, mas profunda no impacto. Um lembrete de que a fé pode nos levar a lugares que os olhos não veem, que há mais entre o céu e a terra do que imaginamos, e que alguns segredos talvez estejam reservados apenas àqueles que, como Enoque, realmente caminham com Deus. Se você gostou dessa história misteriosa, curta o vídeo, compartilhe com alguém que ama esse tipo de conteúdo, e inscreva-se para não perder os próximos mistérios da Bíblia e da história.